bom dia. Muitas vezes nós já falamos aqui no programa sobre a importância da atividade física, os riscos do sobrepeso. Mesmo assim, as últimas pesquisas apontam que cerca de 50% dos brasileiros não praticam atividade regularmente. E o pior, 60% já estão com sobrepeso. O que fazer para essa conta bater? Quais são os caminhos mais fáceis, eu não diria mais rápido, mas quais são os caminhos a trilhar a partir de então? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para a gente conversar um pouco a respeito desse assunto foi o Dr. Tiago Menescal, que é médico de esporte e ortopedista. Bom dia, Dr. Tiago. Bom dia, Elda. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouquinho sobre a nossa rotina, que reflete bem esses dados que você está falando. Pois eu fiquei impressionada. 60 pessoas? Não, 60% das pessoas da população com sobrepeso, que já é uma consequência da falta de atividade ou da má alimentação. O que pesa mais nesse caso? Olha, esse dado que você falou é um dado real. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que nós chamamos de obesogênica, né? Nós temos fácil acesso a produtos industrializados, temos aplicativos que no momento que você quer, na hora que você deseja, você consegue ter acesso àquele alimento que é rico em calorias e baixo em nutrientes. Então, infelizmente, nós vivemos num estágio, né, num período que a obesidade é uma realidade, né, nós consideramos como uma epidemia. E para o combate da obesidade, dessa epidemia, sem dúvida nenhuma, o principal fator preditivo é a prática regular do esporte, do exercício físico. Aí é que a coisa complica, que a falta de vontade, a falta de motivação, as desculpas para não fazer são tantas que realmente acabam deixando de lado. E como, eu vou usar uma expressão que vem assim, como meter na cabeça das pessoas que exercício físico não é uma coisa assim, um bicho de sete cabeças, é uma coisa necessária para a saúde. Tem forma? Tem forma. A primeira forma é conscientizar a pessoa de que para ela ter qualidade de vida, para ela ter saúde, ela precisa sair da zona de conforto. Eu costumo dizer que tudo que é prazeroso, tudo que é muito fácil, vai ter um custo. Então, quando nós saímos da nossa zona de conforto, seja no trabalho, seja na alimentação, né, que é muito mais fácil, por exemplo, comer um bolo do que comer fruta, né, muito mais palatável, né, um bolo. Mais gostoso, mais gostoso. Mas a gente precisa entender que, da mesma forma que a gente tem uma rotina das nossas obrigações, o exercício precisa fazer parte dessa rotina. E você sair da zona de conforto, isso vai conferir benefícios a médio e longo prazo, como controle da pressão, controle da glicemia, diminuição de risco de infarto, de AVC. Então, a maneira mais eficaz é conscientizando a população e os nossos pacientes de que o esporte precisa fazer parte da rotina dessa pessoa. Você tem tido sucesso nesse processo de conscientização? É um trabalho. Parece que a coisa está complicada, né? Muitos pacientes que chegam no consultório, eu costumo brincar que eu sou mais psicólogo do que médico. Porque não adianta eu passar um protocolo, passar uma suplementação, passar a orientação, se ele de fato não comprou a ideia. Ele precisa entender... Ele precisa comprar a ideia, literalmente. Exato, ele precisa entender que o esporte precisa fazer parte do contexto. Aí muitos falam, né? A grande questão hoje é a falta de tempo. Isso. Falta de tempo, o principal problema de falta de tempo é o que? Na verdade, é uma falta de organização. A pessoa que é organizada, ela se planeja para conseguir um momento do seu dia fazer 40 minutos, uma hora de atividade física. Então, essa é a nossa orientação, né? Se programar, se organizar para que você consiga fazer todos os afazeres ao longo do dia. É verdade. Todo mundo se queixa da falta de tempo. Talvez esse seja a desculpa mais utilizada. Principal. Mas eu fico pensando assim, hoje todo mundo tem 24 horas, não é? Sim. Se todo mundo tem 24 horas e uns conseguem, isso significa que se a gente se organizasse, dá para conseguir 40 minutos. Acorda mais cedo, né? Hoje, por exemplo, nós começamos a gravação agora cedo. Eu já fiz minha atividade física, porque minha agenda hoje está lotada. Eu vou ter cirurgia à noite. Eu sei que se eu não fizesse o exercício antes de vir para cá, eu não faria. Teria a desculpa para não fazer. Exato. Então é tudo questão de prioridades, planejamento e organização. Prioridade. Eu acho que ele só vai entrar no planejamento quando a gente utilizar aquilo como uma prioridade. Se a gente não meter na cabeça que exercício físico é uma atividade como outra qualquer, uma obrigação como outra qualquer da nossa agenda, ela não vai entrar nesse planejamento. Com certeza. Eu gosto de focar bastante também
que aproveite o momento enquanto você tem saúde para iniciar essa rotina saudável. Não adianta você pensar em exercício depois que você já está acamado, depois que você já teve um derrame. Aproveita um momento para começar hábitos bons, mudar estilo de vida, começar a comer alimentos melhores, como frutas, hidratação e iniciar o processo de exercício físico regular. Ah, meu Deus, é que o senhor só salvou as frutas e a água. Eu percebi. As frutas e a hidratação. Mas essa mesa foi mandada assim meio de propósito. Sim. Porque a gente aqui tem o bolo Sim. cheio de açúcar, Sim, não é? farinha branca. Farinha branca, açúcar. Acho que nós temos uma goiabadinha aqui dentro que é para dar o toque final do excesso de açúcar, né? O pãozinho, ele parece inocente, mas o pãozinho, de alguma forma, ele pode estar liberado dentro de uma dieta, não pode? Sim, na verdade, todos os alimentos podem estar Estão liberados, né? A gente procura estabelecer que a nossa rotina, na maior parte do tempo, precisa ser saudável. O que é uma rotina saudável? Uma rotina onde tem bastante fibras, né? Alimentos ricos em fibras, como frutas, como raízes, como o próprio arroz, feijão, alimentos ricos em proteínas, que vão fazer com que você construa músculo, e alimentos ricos em gorduras boas, que nós chamamos de gorduras poliinsaturadas, como a gordura do salmão, da sardinha, do atum, das castanhas e do Deixa esse azeite. salmão de lado por enquanto, vou pegar sardinha, ovo, Sim. ovo com a proteína. Ovo é muito bom, gordura saturada, mas boa também, a gema do ovo. É uma gordura que ajuda a melhorar seus níveis hormonais, então é uma gordura boa. Quando chega no seu consultório, doutor, a pessoa sempre diz assim, doutor, eu não como nada, não sei por que eu engordo. Isso é a desculpa clássica. Essa é a desculpa clássica. Eu não como nada, mas eu não sei por que eu engordo. Brincadeiras à parte, assim, o que as pessoas que vão no seu consultório estão buscando? Elas estão buscando orientação para começar? Elas estão cuidando dos efeitos de um exercício mal feito? O que as pessoas buscam mais? No meu consultório tem 3 perfis de paciente. Eu, como sou ortopedista também, o primeiro perfil é o paciente que está sentindo dor. Então, é um paciente que procurou fazer alguma atividade física, fez de forma errada e machucou. Então, eles me procuram para melhorar essa dor deles. O segundo perfil de paciente é o perfil que busca emagrecimento. São pessoas, como você disse, que acham que não comem nada, que fazem tudo certo e não conseguem emagrecer. Então a gente tem bastante demanda em relação à melhora de emagrecimento. E o terceiro perfil de pacientes são pessoas com mais idade, né, geralmente idosas, que têm os ossos fragilizados. Né? Eu trato muito osteoporose também. Por ser cirurgião de quadril, a gente tem bastante demanda em relação à fragilidade dos ossos. Então esses são os meus maiores perfis de paciente no consultório. Para todos tem vamos dizer... Uma solução, Uma claro. Solução, Claro. sim, por exemplo. Eu costumo dizer que um tratamento eficiente é um trato, né? Eu vou fazer toda a minha parte de conhecimento médico para te ajudar, mas eu faço um trato com o paciente que ele precisa também fazer com que as ideias que eu jogo ali na consulta, ele compre. Então, ele mudando hábitos, melhorando a questão da alimentação, melhorando o treinamento dele, eu vou conseguir ser mais efetivo no meu tratamento. Tem desculpa de que eu não posso pagar uma academia, logo eu não vou ter acesso a esses exercícios. Mas é possível, com uma pracinha perto, com uma rua na frente da nossa casa e com um tênis, fazer mudança na vida? Claro, os pequenos hábitos começam de formas singelas. Então é que nem você falou, se tem uma pracinha, colocar um tênis, pode começar a fazer uma caminhada. É um exercício tranquilo, é um exercício que não demanda muita consciência corporal, apenas a determinação de fazer rotineiramente. E conforme esse paciente vai adquirindo o hábito, ele pode ir incrementando a rotina de exercício dele. Você falou em relação a preço de academia também. Hoje as academias estão cada vez também mais baratas. Estão mais acessíveis. Estão mais acessíveis. Então muitos pacientes têm isso como desculpa e não necessariamente como um fato. É desculpa mesmo, né? Dizem que o que a gente quer fazer a gente faz, e o que a gente não quer fazer a gente arranja desculpa. Exatamente. É mais ou menos isso, Exatamente. né? Então o preço da academia entra no fator desculpa. Perfeito. Tá bom, nós vamos fazer um intervalinho aqui. Eu não vou deixar que ele coma nem o pão, nem o bolo. Vou tomar o cafezinho. Vai tomar o cafezinho e uma água. frutinha. Água, o senhor está liberado? Água, Tá. água, eu também estou, né? Eu tô liberada água, pra perfeito. Água. Vamos lá. Tá bom, então vamos de água. Mas é só um minutinho, a gente volta já já.
Estamos de volta conversando aqui sobre medicina do esporte, o que se pode fazer para controlar o sobrepeso da população, incentivar a prática do esporte. E eu estou conversando com o doutor Tiago Menescal, que é médico do esporte, ortopedista também. E a gente estava falando nessa acessibilidade agora de práticas de exercício quando você quer fazer. Depois que a pessoa se conscientiza, vamos lá, se conscientizou, mas aí ela volta, doutor, estou cheio de dor, não consigo mais andar, meu joelho está doendo, meu quadril está doendo, sei lá, está tudo doendo. E aí, o que fazer? É uma boa desculpa para ela desistir. Primeiro identificar se essa dor, que é que nós chamamos de dor muscular tardia, então o paciente que está sedentário, ele começa a fazer exercício, o exercício promove algumas inflamações fisiológicas que vão ocasionar com dor. Isso é o que nós chamamos de dor muscular tardia. Isso é fisiológico. Isso é transitório, entre 2, 3 dias passa, e a orientação é que o paciente continue fazendo atividade física, só que de forma mais leve. Agora a gente precisa identificar se não é uma lesão muscular. Lesão muscular normalmente é uma lesão, é uma dor muito aguda, né? No momento do exercício, o paciente inclusive precisa interromper o processo ali de exercício porque ele sente muita dor. Então, dores musculares, tendinopatias, a gente recomenda parar um pouco o exercício, tratar de forma adequada, a gente vai examinar, pedir alguns exames para ver qual o melhor tratamento. Então, o primeiro passo é identificar qual o tipo da dor. Ah, tá. Não é só sentir uma dorzinha. Se o músculo está doendo, está cansado, é porque ele estava desacostumado também. Ele estava desacostumado, né? Você gerou um processo fisiológico. Eu costumo brincar que você deu uma sacudida ali, entendeu? Deu uma sacudida e ele não gostou. O corpo gosta de conforto, né? A gente chegar e deitar, né? Exato. Se a gente bota ele para trabalhar, ele vai reclamar mesmo, Exato. Né? Mas aí você fazendo no outro dia uma atividade aeróbica leve, você melhora o seu fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo faz uma espécie de faxina naquele músculo. Então, você fazer uma atividade física leve, mesmo com um pouco de dor muscular tardia, é mais interessante do que você fazer repouso no dia seguinte. Então, vamos lá. Eu fui para a academia nos primeiros dias, peguei pesado lá, me empolguei, peguei pesado lá nos pesos, nos halteres, naquela coisa toda, e voltei toda doída. No outro dia não é bom parar, é bom fazer um cardio rapidinho, devagar, é isso? Um cardio leve, perfeito. Tomar bastante água, se hidratar bastante e fazer uma atividade física leve, para que você melhore o fluxo sanguíneo daquela área que você está com dor. Mas isso não é um processo muito fácil. Por exemplo, uma pessoa... Ao mesmo tempo, a gente vê muitos relatos de pessoas a partir de 60 anos que de repente resolvem ter uma vida saudável. É possível, apesar de uma idade já mais avançada, vamos dizer, tem gente que começa com 70 anos, tem gente que começa com 60. Eu vi uma entrevista outro dia do Ney Mato Grosso dizendo que ele só começou a malhar a partir de 50 anos. Mesmo assim, ainda é possível ter um corpo legal, ter uma saúde boa a partir dessa idade? Claro, nunca é tarde para começar. Então, eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório com muitas artroses, limitações, e aí nós começamos a orientar qual exercício indicado, qual a melhor estratégia nutricional para ele começar a mudar um pouco a sua rotina, e com isso ele vai ganhando vontade, vai ganhando inspiração para continuar tendo aquela rotina, aquela prática. E isso ele percebe fisicamente como melhora tanto o seu corpo quanto a questão mental. A gente sabe que o exercício físico, além de melhorar a questão física, melhora, por exemplo, a nossa capacidade cognitiva. Esse paciente começa a pensar melhor, ele começa a ter vontade de ler mais, ele começa a ter relação interpessoal melhor, começa a melhorar a rotina familiar dele. Então o exercício é um pontapé inicial para, de fato, ter uma guinada na vida. Entendi. E aquele famoso atleta de final de semana, ele está fazendo bem ou mal para o corpo dele? Esse normalmente ele está fazendo mal, porque normalmente é um paciente sedentário que não treina durante a semana, tem hábitos de vida ruins como bebida, às vezes sai à noite, então tem noite de sono mal dormida, é um cara que estressa durante o trabalho, então ele tem toda uma rotina ruim e aí ele quer compensar essa rotina ruim da semana no final de semana. Aí ele faz uma atividade muito intensa. Normalmente, esse é o paciente que se machuca. É o que nós não recomendamos. A gente recomenda que a rotina precisa ser saudável e não adianta querer recuperar um tempo perdido em um final de semana ou próprio uma semana, não. É respeitar seu corpo e progredindo a capacidade física de acordo com a sua demanda funcional. Porque tem gente que diz assim, não faço nada durante a semana, mas no final de semana eu vou bater minha bolinha. Tá.
isso aí não tá muito, não deve ser feito. O ideal é que nem eu disse, é fazer com que você tenha uma rotina de exercícios durante a semana para preparar o seu corpo para jogar o seu futebolzinho no final de semana. Não concentrar só nesse final de semana. O problema desse futebolzinho é que normalmente esse paciente ele não joga 40 minutos. Ele quer compensar de fato a semana toda, vai jogar 3 horas, 4 horas. Aí entre um jogo e outro, ainda toma uma cervejinha, aumenta a ingestão de álcool e aí propicia o risco de lesão. Então a gente sempre orienta que nossos pacientes tenham rotina de treinamento. Não ache que um dia, um final de semana vai recuperar o tempo que você deixou de treinar. Infelizmente, eu costumo dizer que a matemática é um pouco injusta. Tá? Quando você come comidas com muito teor calórico, você não consegue recuperar isso com um treino muito intenso, ficar 2 horas, 3 horas em academia. Não adianta, não. Não, porque o alimento tem muito mais caloria do que um treino. O que o treino faz? Qual que é o papel do treino? O papel do treino, além de gastar mais calorias, é fazer com que você tenha uma liberação neuroendócrina para controlar a sua boca. Então, quando você treina, dificilmente você acaba um treino com vontade de comer um chocolate, com vontade de comer um sorvete. Não, a tendência é fazer com que você coma melhor, porque você teve liberação de dopamina, você teve liberação de serotonina, fazendo com que você fique tranquilo. Então, o treino tem um papel também fundamental para o controle dietético. Mas é aquele que diz assim, já tá pago, eu já treinei. Eu malho para comer, você já ouviu essa? É muito comum. Eu malho para comer. Exato. Esse eu malho para comer. Você não está repondo, na verdade, tudo que você gastou quando você vai por essa lógica. Se eu passei a semana toda, por exemplo, assim, bem controladinha, bem arrumadinha. Então, na sexta, no sábado, no domingo, são 3 dias. Sim. Sexta, sábado e domingo eu posso me liberar, posso beber, posso comer, posso fazer tudo o que eu quiser. Você não vai jogar fora todo o esforço feito durante a semana? Com certeza. É uma matemática, né? Você estoura a quantidade de calorias que você economizou durante a semana. Então não adianta você fazer 5 dias correto, segurar a questão da alimentação e em 3 dias você estourar essa balança. Você vai sair no final da semana com prejuízo. Vai sempre sobrar um pouquinho, né? Você vai estar engordando. Normalmente, essas pessoas que falam isso, né? Eu treino para comer, normalmente não tem resultado que eles esperam. São pessoas que, de certa forma, são frustradas em relação ao físico. Então não tem jeito não. Agora falar bebida e sono, qual a relação deles com a questão do sobrepeso? A bebida, além de ser um agente tóxico, né, ele degride o nosso sistema imunológico, degride, sobrecarrega muito a questão hepática, ele faz com que você perca músculo e atrapalha a questão do sono. Nós sabemos que, na verdade, a nossa evolução não é no treino. No treino, a gente gera o estímulo para o nosso corpo modificar e, na verdade, ele modifica durante o sono. Quando você faz uso contínuo de bebida, a bebida, o álcool, vai atrapalhar nesse reparo de processos químicos, fazendo com que você, além de não dormir bem, você não vai evoluir fisicamente. E além do álcool também ter calorias, então vai fazer com que você engorde. O álcool vai acontecer 3 coisas se você tem a rotina de beber. Você vai ficar mais fraco, você vai ficar mais inchado e mais gordo. Então álcool de fato, para quem pensa em saúde, para quem pensa em qualidade de vida, álcool é um alimento que a gente deve evitar. Eu costumo dizer que o álcool é até pior do que o açúcar, tá? Se você perguntar quais são os 2 venenos na nutrição esportiva, primeiro é o álcool e depois o açúcar. Eu vou pedir para essa produção tirar esse café doce aqui de perto de mim. Eu vou pedir para tirar isso de perto de mim. Eu vou ficar só com a água agora, viu, doutor? Pode deixar, que agora eu vou ficar só com a água. Mas tem gente que diz assim, mas eu vou beber porque eu durmo melhor. Isso não é bem verdade? Não, na verdade é o contrário. O álcool ele tem uma necessidade química de beber para dar uma relaxada, mas isso a médio e longo prazo ele vai fazer mal. O que vai acontecer? Vai precisar de doses cada vez maiores. Então precisa de doses cada vez maiores para ter esse efeito de relaxamento para conseguir dormir. Então, na verdade, ele está, de certa forma, se drogando para conseguir ter o efeito do sono. A gente preza exatamente o contrário, né? Fazer uma higiene do sono. O que seria uma higiene do sono? Fazer uma alimentação mais leve à noite, com proteínas mais de fácil digestão, como frango, como peixe. Não consumir grandes volumes de alimentos e evitar principalmente telas azuis, né? Celulares, tablets. E agora complicou, doutor. Agora só complicou mesmo. Não tem quem deixe, não pega este bendito deste celular. Procura ter o hábito de estipular um horário, né? Se você dorme, 10, 11 horas,
você só fica com o celular até umas 9, 9h30. Depois desse momento, depois que você jantou, procure ter o hábito de leitura, né? O cérebro gosta muito de luz um pouco mais escura e conforme você vai tendo o hábito de leitura à noite, você vai estimulando o seu cérebro a começar a descansar. Então, em muitos casos, você começa a ler, você já começa vontade de apagar. 1h30, mais ou menos, antes de dormir, é bom deixar o celular de lado? Eu sempre faço isso e oriento meus pacientes. Então, eu tenho o hábito, por exemplo, de dormir 11 horas da noite. A partir das 9h30 eu não pego mais em celular. Então, 9h30 é o meu horário limite. Isso. Porque a luz azul, ela estimula uma glândula no nosso cérebro que chama pineal. Essa pineal ela é estimulada tanto com a luz do sol quanto essa luz azul. Com isso, você começa a deixar o seu cérebro meio bagunçado. Ele não sabe se é dia ou se é noite. E isso atrapalha o sono profundo, atrapalha a liberação de melatonina, que é um hormônio muito importante para que nós conseguimos entrar no sono REM, que é um sono mais profundo. Então evite ao máximo tela azul à noite. Eita, essa foi, acho que de todas as indicações, essa foi a mais difícil de seguir, gente. É a mais difícil de seguir. A gente está tão acostumado com aquela coisinha na mão que a gente até esquece do resto, né? Virou uma parte do nosso corpo. Uma extensão da nossa mão. Parece que quando a gente não está com ela na mão fica meio complicado, né? Parece que você saiu e não se trocou, né? Exatamente. Mas essa é uma mudança de comportamento que eu acho que a gente vai ter outro programa para falar, porque essa é a essa é difícil. Só deixou para o final a parte mais difícil desse tratamento todo. Mas, por enquanto, doutor Thiago Menescal, muito obrigado por sua participação aqui, por me ajudar a fazer o programa de hoje. Já tirei o café, já deixei a água, vou passar para as frutas, tá? Vou deixar isso aqui, tá só enfeitando, tá? Não comi nada. Focar na fruta e na água. Focar na fruta e na água, eu não comi nada, senhor. O café é muito bom, tá? Para estimular o sistema nervoso central. É um dos melhores alimentos para melhorar a questão de concentração, percepção de cansaço. Até as 4 horas da tarde é muito bom. O problema é o açúcar no café. Isso, quer dizer, ele com um adoçante ou puro, tá legal. Ele é ótimo. Tá legal, né? Ótimo, você tá liberado, querido. Muito obrigada mais uma vez. Volte sempre, nós temos muitos assuntos para conversar com toda certeza. Bom dia. Obrigado, bom dia. Um prazer estar aqui. Bom dia para você também, que já ficou sabendo tudo que você devia saber para começar uma rotina de exercício nessa semana. Comece a sua rotina, vá devagar, vá no seu ritmo. Daqui a pouco, quando você nem imaginar, você já está, sim, se sentindo o ás da corrida, do treino, seja lá de que modalidade você escolher. O importante é começar. Tudo começa com o primeiro passo. Tchau e até mais.